pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Conforme havíamos combinado, estamos postando aqui nossa aula revisional, conforme conteúdo ministrado. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Nova Floresta 1. Amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao universo da música. Faremos a seguir uma breve revisão dos principais pontos da nossa aula anterior. E vamos direto ao assunto. E a nossa pergunta é: o que é música? Enquanto você analisa a pergunta, nós vamos te responder na prática. Veja aí como ficou o resultado. Quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é meu Deus. Então, pessoal, gostaram da nossa resposta? O que fizemos ali foi simplesmente misturar os sons com silêncio, né? Colocamos ali o som de guitarra, vozes, um tecladozinho, som de pássaros, né? Para dar esse contexto de harmonia. Porque a música é isso, é uma arte de combinarmos sons. Ela está fundamentada nesse princípio de combinação de sons e silêncio, obedecendo os critérios técnicos, né, de conhecimento, harmonia, melodia, ritmo, tudo dentro de uma organização de ideias e métricas que resultam numa qualidade na execução dos louvores. Não é? Assim como a arte culinária ou outras artes, elas precisam obedecer regras e princípios e técnicas, né, um passo a passo. Você pega uma receita de um bolo, se você seguir aquele passo a passo, juntamente com os ingredientes ali recomendados, você vai ter um resultado excelente, né, inclusive no sabor também. Agora, se você pegar todos os ingredientes e misturar tudo junto, né, provavelmente você não vai ter o mesmo resultado que você esperava, inclusive com mudança de sabor também. Na música também, nós não podemos misturar tudo e tocar aleatoriamente, sem conhecimento, sem critérios, porque vai incorrer de alguma forma em desconformidade com as normas técnicas. Então a música em si, né, você trabalhando esses princípios e regras e conhecimentos e aplicar corretamente, né, tudo isso vai resultar em um louvor de qualidade. Quando você oferece esse louvor de qualidade, esse louvor ele sobe e a glória de Deus desce, né, em forma de libertação, de transformação, de cura, salvação, edificação da igreja. Então o Senhor recebeu esse louvor, certo? Assim como você consegue observar na Bíblia Sagrada que o Senhor ele é criterioso, é detalhista. Teve sacrifícios que o Senhor aceitou, teve sacrifícios que o Senhor não aceitou, porque estavam mal feitos, certo? E ali, quando você consegue trabalhar de forma organizada, né, inclusive inserindo sons da natureza na tua obra de arte, né, testificando que todo ser que respira louve ao Senhor, louve ao Senhor todos os moradores da terra, você consegue trabalhar com tudo que nós temos ao nosso redor, se formos usarmos adequadamente, dentro dos padrões da norma culta da arte musical, nós vamos conseguir resultados excelentes na qualidade dos louvores prestados. Então, se você não acertou o que é música, né, vamos seguindo em frente e nós vamos dizer aí, escrever no quadro aí o que é música, tá certo?
Música é a arte de combinar sons ou silêncios. Pode-se dizer também que música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Então, para quem teve dificuldade em responder o que é música, essa é a resposta. Este é o conceito, ok? Música é considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Atualmente não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possuam manifestações musicais próprias. Ou seja, praticamente todas as civilizações, os povoados, as tribos, né, tiveram manifestações culturais através da música, tiveram músicas próprias. A música divide-se em 3 partes independentes e harmônicas entre si, chamadas de melodia, harmonia e ritmo, conhecidas como os elementos fundamentais da música. Melodia é a combinação de sons sucessivos, isto é, uns após os outros, certo? Então a música é dividida em 3 partes, né? 3 partes que são os elementos fundamentais da música, né? Já conhecido de vocês, melodia, harmonia e ritmo, certo? Harmonia é a combinação de sons simultâneos, ou seja, são sonoridades emitidas de uma só vez, exemplo, acordes ou grupos de notas aplicados simultaneamente. Ritmo é o movimento ordenado dos sons no tempo, conceito este dado por Platão, certo? Esta é a música, né? Vem desde os primórdios em evolução e continua em nossas vidas até os dias atuais. Ninguém pode viver, né, sem essa arte, a arte musical, uma arte dada por Deus. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, vamos falar de propriedades do som. Propriedades do som, nós temos 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. Altura é a propriedade do som ser mais grave ou mais baixo, até ser mais agudo ou mais alto. Por isso o nome de propriedade dessa propriedade ser altura. Trata-se da medição das frequências. Notas mais baixas, sonoridade mais baixas, frequências baixas. Sonoridades médias, frequências médias. Sonoridades agudas, frequência agudas, frequências altas, certo? Então, essa propriedade de altura, ela trata-se dessa frequência, certo? De notas serem mais graves, ou mais médias, ou mais agudas. Tranquilo até aí, né? E por que eu preciso saber disso? Porque cada instrumento trabalha dentro da sua área de atuação. Contrabaixo, por exemplo, trabalha em regra, em tese, nas camadas mais baixas, mais graves, certo? Eventualmente faz algumas notas agudas ali, um solo, alguma coisa, mas em regra a sonoridade ali é de acompanhamento aquelas notas mais graves, certo? A outra propriedade é a duração. Duração diz respeito ao tempo de propagação do som, ao tempo que esse som soa. É por isso que trata de duração, porque o som pode ter curta duração, média duração ou longa duração, certo? Então o som, quando você executa ali umas notas do instrumento de uma determinada composição, a nota pode ter longa duração ou soar de forma curta, ou bem breve mesmo, certo? Então a duração diz respeito a tempo de soar, né? Ou a nota ou o silêncio também, tá certo? Está inserido nesse contexto de duração. Intensidade diz respeito a fraco, bem forte, fraco, certo? E assim sucessivamente. Aquela dinâmica que a música tem
né, a propriedade do som ser mais forte ou mais fraco, ou em determinado momento, né, meio forte ou meio fraco, certo? Vai depender da composição. Então a intensidade é essa dinâmica que a música tem. Uma hora está pianinho, outra hora está mais expressivo, certo? E assim sucessivamente. A quarta propriedade, timbre. O timbre é aquela propriedade que eu considero muito importante, né, porque diz respeito à fonte emissora. Essa propriedade trata-me, se você conseguir se aprofundar nessa propriedade, você não vai ter dificuldade em ouvir e extrair de uma sonoridade, de um hino, digamos, a tua parte de arranjos, certo? Porque ela trata justamente disso, da fonte emissora. Porque eu já vi pessoas falarem assim, eu tenho dificuldade em ouvir uma composição, uma música, porque eu vejo tudo misturado ali, não consigo captar o meu instrumento, certo? E essa justamente é a propriedade que trata disso, a fonte emissora, porque, como eu falei para vocês, olha, a altura trata-se, né, dessa dimensão da frequência. Por exemplo, se eu toco contrabaixo, eu vou canalizar minha atenção para aquelas camadas mais graves, né, da execução. Você imagina uma música cheia de camadas, né, de frequências ali. Então você canaliza a tua atenção para a tua facilidade, para o teu instrumento. Eu quero ouvir um solo de guitarra. Então você vai ouvir o solo de guitarra, memorizar aquela frequência ali e extrair aquele solo para você tocar no teu instrumento. O som de um sax, o som de um violino, você canaliza a tua atenção para isso, para a fonte emissora. E o timbre, ele trata justamente dessa precisão. Por exemplo, se eu ouvir um miado, você não vai atribuir um miado a um cachorro, né? Não, é impossível. Então você sabe que foi um miado, veio do gato. Aí você vê um latido. O latido vem do cachorro, certo? É um piano. O som do piano vem do piano. É o do teclado que sintetiza da mesma frequência. Mas você sabe qual é a frequência dele, entendeu? Então, quando se trata de timbre, que você trata da fonte emissora. Quando você trabalha essa propriedade, você desenvolve essa sensibilidade de buscar justamente aquilo que te interessa ao ouvir, né, uma composição, para tirar um hino, para tirar a tua parte, a parte de guitarra, de teclado, enfim, os arranjos de voz, essa composição, né, do back vocal, né, certo? Então tudo isso trabalha nessa propriedade, timbre, porque me diz a fonte emissora. Aonde eu busco isso? Eu encontrando a fonte emissora, logicamente eu encontro a resposta para aquilo que eu quero, certo? Eu consigo identificar através da fonte emissora o instrumento que está sendo executado ali, a fonte emissora desse instrumento, certo? A fonte geradora. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando prosseguimento à nossa revisão. Vocês lembram que em sala de aula nós apresentamos para vocês aqui esse quadro, né? Não tão bem feito quanto esse aqui, né? Mas nós escrevemos lá naquela lousa branca lá, na nossa congregação, e fizemos essa pauta ou pentagrama, né? Esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços, certo? Esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços é o que nós temos, né, para escrevermos as notas, né? Logicamente, além dessas 5 linhas e 4 espaços, né, nós temos também as linhas suplementares superiores para cima e as linhas suplementares inferiores para baixo, para dar complementação caso a composição requeira, né, notas mais agudas ou notas mais graves, certo? Vocês lembram aqui, ó? Aqui a gente já pode ter um conceito, fazer uma revisão, uma lembrança aqui, da propriedade de altura. Aqui o dó grave, né? Baixo, né? E aqui nós temos o fá agudo, certo? Grave baixo, aqui o fá agudo, certo? Então esse movimento que nós estamos fazendo aqui, ó, corresponde à direção dessa seta aqui, ó. Essa seta aqui, ó, corresponde ao movimento ascendente, ó, de baixo para cima. E essa seta verde aqui, ó,
corresponde ao movimento descendente, de cima para baixo, certo? E esse movimento é quando a gente faz, né, os exercícios dessa forma, certo? Seta laranja, movimento ascendente. E o movimento descendente, ó, de cima para baixo, quando a gente executa as notas retornando, né, da parte aguda para a parte grave, né? Vocês lembram desse detalhe, né? Então é isso, olha. Aqui nós temos a pauta, a clave, aliás, perdão. Aqui nós temos a clave de Sol, né, referenciada na segunda linha, certo? Aqui nós temos a pauta ou pentagrama, certo? Que é esse conjunto de 5 linhas paralelas, horizontais, né? Equidistante, distâncias iguais, certo? Aqui nós temos a primeira linha, lembram? Primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, a quinta linha. Essa é a ordem, né? Como eu falei para vocês, a música ela é toda organizada dentro de padrões, né, que organizam a maneira, a forma de o instrumentista se comunicar, certo? Essa mesma escrita, falei para vocês que é uma linguagem universal. Você consegue se comunicar com um músico lá no Japão, ou então lá na América, nos Estados Unidos, certo? Porque trata-se de uma linguagem universal. Então nós temos aqui as 5 linhas, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta, quinta linha. Aqui nós temos o primeiro espaço, o segundo espaço, né? Terceiro espaço, quarto espaço, sempre assim, né? O que passar disso aqui, nós vamos atribuir as notas, as linhas suplementares superiores, e aqui abaixo, linhas suplementares inferiores, conforme a composição, certo? E aqui nós presenciamos, né, e fizemos esse exercício em sala de aula, esse solfejo, lembram? Nós atribuímos 4 tempos para cada nota dessa e voltamos, certo? Então, o exercício, vamos relembrar como é que ficou esse exercício, né? 1, 2, 3, 4. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, certo? Então fizemos esse exercício em sala de aula, ou melhor, lá no salão da congregação Nova Floresta 1, certo? E nós treinamos ali algumas vezes. E esse exercício eu vou passar para vocês, vou disponibilizar um vídeo para vocês exercitarem, não é? Esses exercícios com uma repetição, pode ser repetido 10 vezes, tá certo? Para que isso? Para assimilar bem a cada acorde, cada nota, certo? E você começar a ter intimidade com essas frequências, né? Tudo isso aqui está baseado em frequências, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, certo? E você vai trabalhando com isso, com essa parte sonora, e essas frequências, elas ficam introjetadas no teu interior, certo? Você, de tanto treinar, você vai começando a adquirir uma audição, uma percepção apurada tecnicamente nas frequências de cada nota.
E você, de tanto treinar, você fica bem craque, né, nesse assunto, a tal ponto de dispensar diapasão para afinar os teus instrumentos, né? Então essa questão da prática, ela nos ensina a trabalhar com cada frequência e a guardar essas informações, certo? Como forma de você praticar esse solfejo, e até mesmo como o nosso curso tem ênfase em técnica vocal, né, e a técnica vocal também está relacionado a essa disposição e a formação de acordes. Primeira, terça e quinta, 3 vozes. Dó, mi, sol, dó, mi, sol. Aqui, ó, dó, mi, sol. Certo? Nós já temos aqui um coralzinho, se for cantado de forma simultânea, né? Então, por isso que nós precisamos aprender esses conhecimentos, adquirir esses conhecimentos, para que possamos praticar nos nossos instrumentos, na voz, nos cânticos, enfim, nos corais, e saber o que está fazendo, saber que tudo está organizado dentro de um conceito, de um estudo técnico, não é? Que nos proporciona um aprofundamento em conhecer esse universo da música, tá certo? Então, basicamente, nesse quadro, nós fizemos aquela revisão da última aula lá na nossa congregação, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá pelo WhatsApp, que a gente responde com toda certeza, tá certo? Os próximos quadros são quadros de exercícios que nós vamos executar solfejando esses exercícios. Tem exercício nessa ordem aqui, certo? De dó a dó, para você praticar indo e voltando, né? Várias vezes. E já também tem um outro ditado também, melódico, ritmo melódico, né? Tem um solfejozinho lá com alternâncias de notas, tá? Para a gente começar a trabalhar essas alternâncias, tá certo? Então, vai estar lá a sonorização, você vai tentar reproduzir como está lá, na mesma frequência, certo? Na mesma frequência, para que a gente consiga introjetar essas informações no nosso subconsciente e fique armazenada no HD, né? São informações preciosas que a gente precisa para, quando formos louvar ao Senhor, a gente fazer uso dessas ferramentas com propriedade, tá certo? Então, já já a gente volta com outras informações com esses exercícios que acabei de citar.